a todos, né, na paz e na presença do Senhor. Mais um domingo, né, que é o último domingo do mês de julho, na presença do Senhor, louvando e adorando a Ele. Passamos por momentos difíceis, mas Deus sempre está conosco, né? Ele é a nossa paz, Ele é o amor, Ele é aquele que nos conforta, aquele que nos faz caminhar, porque a cada um tem o seu tempo, né? O seu tempo aqui na terra. Então, que cada um de nós possamos nos fortalecer, né? Eu estou aqui para agradecer a Deus por tudo, né? Porque a palavra de Deus diz que temos que agradecer por tudo. Tudo que a gente passar, temos que ser gratos a Deus, né? Na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, na riqueza, na pobreza, em tudo, temos que ser gratos ao Senhor, porque Ele sabe todas as coisas, né? Ele sabe o que nós precisamos, Ele sabe que muitas das vezes nós precisamos passar por algo para que nós venhamos a amadurecer, que nós venhamos crescer, né? Quero agradecer a Deus pela vida, agradecer a Ele pela oportunidade de estar aqui, né? Pela oportunidade de estar na terra. Obrigada, Senhor, porque se nós não agradecer, seremos filhos ingratos, né? Tudo que a gente passa é dentro da vontade dele. E eu vou ler aqui os 10 mandamentos que se encontram no livro de Êxodo 20, versículo 1 a seguir. Então falou Deus todas estas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terá outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem águas, nem debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a maldade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia do sábado para santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado, o Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro, que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e o 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o teu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. E todo o povo viu os trovões e os relâmpagos e sonido da buzina e o monte fumegando, e o povo, vendo isso, retirou-se e pôs de longe. Disseram a Moisés: Fala tu conosco, e ouviremos, e não fale Deus conosco, para que não morramos. E disse Moisés ao povo: Não temais, que Deus veio para provar-vos, e para que o seu temor esteja diante de vós, para que não pequeis. Glória a Deus, né? Deus, Ele sempre avisa. Deus, Ele sempre vai nos avisar, para que não venhamos pecar, para que não venhamos fazer coisas que desagradem a Ele. Claro que a gente peca, todos nós pecamos, né? Mas Ele deu o único Filho dele para morrer, para nos salvar,
para que nós venhamos viver dentro da vontade dele. E essa passagem, ela mexe muito comigo, honra teu pai e a tua mãe, porque, né, eu, como muita gente já sabe, que não fui criada com os meus pais, e cheguei aqui na vida de Gilvan e vi ele, né, ele, a família dele, como eles tratam os pais, né? Ele, que eu vivo com ele, então eu observei muito ele, tudo que ele fez, né, pelos pais dele, tudo que ele fez e faz, né, e continua a mãezinha dele, glória a Deus. E aí eu fiquei observando, porque nós temos que honrar o nosso pai e a nossa mãe, cuidar enquanto estar vivo, porque depois que eles partirem, não há mais o que fazer. E ali observando o tratar dele, né, ainda participei muito, né, com ele, assim, muito, mas foi pouco, eu achei, mas foi o tempo necessário para que eu venha aprender. Eu aprendi muito com ele, né, o tratar, o cuidar. Tinha dias que ele estava doente, e aí eu perguntava a ele se ele queria que eu fosse, né, porque o papai dele sempre gostava de ver a presença dele, e eu ali pensando, ele pode ficar triste, então eu vou lá dar um apoio, falar que Gilvan está um pouco, né, doente, às vezes uma gripe forte que não pode, a gente tem que ter cuidado com os idosos. Então assim, eu participei e sei que ele cuidou bem, graças a Deus. Que Deus o abençoe, que Deus continue dando forças a ele, que ele continue nesta caminhada fazendo a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Porque enquanto estamos aqui, a gente pode fazer algo, mas depois que partir, não temos mais o que fazer. E ali aprendendo com ele, né, que eu tenho os meus pais, que graças a Deus eles estão vivos, apesar de não ter sido criada com ele, mas eu sempre tenho na minha mente, na minha memória, em meu coração, que eu cuidarei também deles. Porque geralmente quando eles estão jovens, né, eles acham que não precisam do nosso cuidado. Eles cuidaram de nós, mas eles acham que não precisam, mas eles precisam sim, precisam do nosso cuidado, do nosso apoio. Muitas das vezes eles passam do horário do remédio, do almoço, e nós temos que estar participando, fazendo aquilo que um dia ele fez por nós, né? Um dia fomos crianças e eles fizeram isso por mim, por nós, e depois a gente vai estar fazendo por eles. É como se depois eles se tornam crianças, né, para a gente. Então assim, que nós venhamos fazer hoje, amar hoje, cuidar hoje, porque amanhã pode ser tarde demais, né? As visitas que eu faço para o meu pai, eu sempre estou lá lembrando do que eu vejo, do que eu vi Gilvan fazer pelo papai dele. Então assim, eu tenho aprendido muito nesses meses que eu estou na vida dele, eu tenho aprendido muito com ele. Ele pode até achar que, né, que não, mas eu tenho aprendido, ele tem me ensinado muito. Às vezes dói, mas a palavra de Deus diz que é bom quando dói, porque quando dói nós estamos diante de Deus, nós estamos buscando a Deus, nós estamos cada dia mais com o nosso coração quebrantado para buscar ao Senhor. Então que Deus abra a mente, os olhos e os corações de cada um de vocês, que têm papai e mamãe, cuide hoje, ame hoje, faça hoje por eles aquilo que você pode fazer, porque amanhã a gente não sabe, né? O amanhã, a própria palavra de Deus fala que o amanhã pertence a Deus. E algo me chamou muita atenção, porque assim, eu não gosto de aniversário, né? Eu não gosto de comemorar aniversário, não sei se foi trauma, né? Nunca comemorei, mas assim, eu estava com um desejo dentro de mim de comemorar com o seu Germânio um aniversário com ele no próximo ano. Por quê? Porque eu sou do dia 13 de junho e ele do dia 14. Então assim, isso me chamou muita atenção. Esse ano, porque tinha pouco tempo, né, que eu tinha chegado, e eu não gosto de aniversário, mas eu pensei, poderia comemorar. Veja como a gente perde tempo, porque a gente quer deixar para amanhã. E amanhã pode ser tarde demais. E ele já não se encontra mais entre nós. Então já não há mais o que fazer. Não adianta chorar e não adianta mais ficar falando, eu poderia ter feito. Não, encerrou, né? A passagem dele aqui na terra passou. Eu tive a honra de conhecê-lo, um ser humano maravilhoso, conversava muito comigo, a gente conversava bastante. Eu digo que eu tive um grande amigo, glória a Deus, que
Deus abençoe toda essa família, todos os filhos, né? Que eu creio que eles têm algo maravilhoso que aprenderam com o Pai. Parabéns a todos, que Deus abençoe. E continuando, ame, cuide do seu pai, da sua mãe hoje, porque a gente não sabe o dia de amanhã. Que Deus te abençoe, que Deus abra a sua mente, o seu coração, porque eu tenho participado de lugares por aí e tenho visto, eu sou muito observadora, né? Até Gilvan fala isso, que eu sou muito observadora, eu pego as coisas no ar. Então assim, eu observo muito o tratamento das pessoas para com os idosos. Eu sou muito observadora e eu tenho visto muitas coisas por aí tristes, infelizmente, de filhos que se valem, né, do dinheiro do papai e da mamãe, mas não cuidam. E isso aí Deus vai cobrar. E pode ter certeza que Deus cobrará. Então assim, cuide, ame, peça perdão a Deus e volte-se para o Senhor. Ainda há tempo de se arrepender, ainda há tempo de cuidar, ainda há tempo de amar, enquanto estivermos aqui respirando. Glória a Deus, né? Que Deus ainda está nos dando a oportunidade de se arrepender e de fazer melhor todos os dias. Que Deus nos abençoe, que Deus nos proteja, que Deus nos encha do amor dele, porque só amando é que a gente consegue amar, né? Só se amando, cheio do amor de Deus, é que a gente consegue amar o próximo, né? Porque às vezes eu vejo os filhos tratar os pais de qualquer jeito. E eu cheguei na vida de Gilvan e eu tenho aprendido muito com ele, muito mesmo, bastante, saber que ele cuidou, amou o papaizinho dele, zelou. Então, missão cumprida, parabéns, que Deus te abençoe, irmão Gilvan, que Deus encha você de amor cada dia mais para cuidar agora, né, de quem ficou, que é quem está vivo e quem a gente ainda pode cuidar. Que Deus nos ajude, que Deus nos proteja, que Deus nos encha de amor cada dia mais. Quero agradecer pela oportunidade, né, de ter conhecido, de ter participado da vida de seu Germânio, que foi uma bênção na minha vida. Obrigada, Senhor, pela oportunidade, porque esses meses que eu me encontro nesta família eu tenho aprendido muito, mas muito e crescido muito também. Porque Deus, Ele não lhe coloca em um lugar por acaso. Quando Ele lhe colocar em um lugar, comece a observar aonde é que Ele quer que você cresça, que você desenvolva algo, que tem algo que você precisa aprender. Então aprenda. Todos os dias nós aprendemos algo novo. Glória a Deus, né? Eu vou louvar aqui um louvor. Glória e graças a Deus. Que nós venhamos, né? Porque os mandamentos que Deus deixou para nós, eles se encontram, né? Eles se encontram na Bíblia. Então, se Ele deixou, é para nós cumprir todos os dias da nossa vida, enquanto estivermos aqui. E quando a gente partir, Ele vai nos dar aquilo que merecemos. Glória a Deus.
lá será um lar de paz, um lar que Deus já preparou para cada um de nós. Aceite a Ele hoje, porque amanhã a gente não sabe, né? O amanhã pertence a Ele. Jesus, Ele te ama, Deus, Ele ama tanto a nós, que Ele deu o único Filho para morrer, mesmo sabendo dessa humanidade, né? Que daria muito trabalho, mas Ele em nenhum momento desistiu de mim e de você. Que Deus te abençoe. Amém, né? Glória a Deus. Sou forasteiro, né? Sou peregrino, sou forasteiro. Todos nós somos. Porque nós estamos aqui de passagem, né? É o que diz o louvor e é a realidade. Aqui nós estamos de passagem. E hoje, né? Com triste coração partido, a mente, porque último domingo de julho, sem o meu pai. Ele partiu, encerrou a missão dele nesta terra. Agradeço a Deus, 86 anos, aqui ele viveu. E assim foi morar com Deus. E ele não vem a nós, como foi lido, né? Mas nós vamos a Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Então, honra teu pai e tua mãe, que é o mandamento do Senhor. Cuida do teu pai e tua mãe, enquanto aqui está. Meu pai partiu. Graças a Ele, Ele me deu o chão da casa de louvor, oração e adoração. E aqui está construído. Ele me auxiliou nesta construção. Louvado seja Deus. Está erguida. Estamos na rua realizando o ID do Senhor. E aqui fazendo a live para abençoar a tua vida, a tua família. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. E vamos ler o Evangelho de João, capítulo 3. Jesus instrui Nicodemos acerca do novo nascimento. Novo nascimento, o batismo, né? Então, que todos sejam renovados, sejam limpos de coração e receba Jesus na tua vida, na tua família. Porque a palavra de Deus nos diz: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa servimos ao Senhor. Que Deus nos dê sabedoria para vivermos nesse mundo, para servi-lo e segui-lo. Assim nos diz a palavra de Deus. É uma leitura muito linda, muito forte, por isso que eu escolhi para este último domingo sem o meu papai, que já partiu. E nós temos que continuar. Tem minha mãe, tem meus irmãos, parentes, e tem o ser humano, que precisa ser resgatado para a vida eterna. Então, pare e pense, abra o teu coração e deixa Jesus entrar. Porque enquanto há vida, há esperança. Foram 10 dias de esperança de meu pai retornar. Desde o dia 12, ele foi entubado, né? Estava muito debilitado, não havia saída. Foi tentamos, né? Mas depois daquele dia, só tivemos acesso a ele das 16 às 17 horas. E esse restante de tempo era com os médicos. Mas Deus o chamou, como ele pedia a Deus direto que não ficasse em cima de uma cama, prostrado, né? E quando chegasse esse tempo, que Deus o levasse. E assim Deus o levou. Só tenho a agradecer a Deus. É triste, é doloroso, eu não sei como vai ser, mas louvado seja Deus que assim escolheu.
O meu sonho era trazer ele de volta, ele sentar na sua varanda e estar todo dia com seus amigos ali. Não foi possível. Ele partiu e depois do dia 22, acabou. O que ele fez, está feito. Não apaga mais. E o que ele não fez, também não tem mais jeito. Né? Então, agora é ele e Deus. Glória e graças a Deus. Né? Só tenho que agradecer a Deus e passar, né? Porque, como disse o louvor que a irmã louvou, sou peregrino aqui, ó Deus. Né? Somos forasteiros, estamos de passagem, todos partiremos, mas sempre haverá a dor da partida, a dor da perda. Porque perder nunca foi bom, né? Imagine perder quem a gente amamos. Agora é cuidar de mamãe, cuidar dos meus irmãos e do ser humano, através da palavra de Deus. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade, te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Aleluia. A carne veio do pó e para o pó voltará, e o Espírito para Deus. Não te maravilhes de ti ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? Jesus respondeu e disse: tu és mestre de Israel e não sabe isto? Na verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu, Jesus Cristo. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Glória a Deus, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. É isso? E muitos ficam buscando outros. É só Jesus que tem o poder de perdoar pecados. É só Jesus que pode te levar para a vida eterna. É só Jesus o único intercessor
Assim nos fala a palavra de Deus. E muitos têm tantos intercessores, né? Que Deus tenha misericórdia, que se abra os olhos. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, a luz, Jesus Cristo. E os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Como está o nosso Brasil, né? Tanta gente praticando mal, tanta gente buscando o mau caminho. E o que será dos tais, né? Então venham para a luz, arrependam-se, porque amanhã poderá ser tarde. Partiu, não adianta orar, não adianta chorar, não adianta clamar, porque ninguém pode fazer mais nada. Enquanto você está em vida, você pode clamar aos pés do Senhor e assim alcançar a cura, a libertação, o perdão e a salvação. Mas o espírito foi tirado do corpo, o corpo voltará para o pó e a alma vai esperar o julgamento. Então, que todos parem e pensem, antes que seja tarde. Mas quem pratica a verdade, vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Louvado seja Deus. Então, Deus, Ele sempre avisa. A palavra de Deus está aí a todo dia, a todo instante, está nas ruas, nas esquinas, nas congregações, e cada um de nós prestará conta a Deus. Né? Vida eterna ou fogo eterno? Vai ser a sentença de cada um. Então volte-se para o Senhor, busque os caminhos do Senhor, o nosso Salvador. Que Deus abençoe a todos e que possamos a cada dia, a cada instante, estar na presença do Senhor. Meu pai partiu, mas nós temos que continuar. A obra não pode parar. A vida não pode parar até que Deus nos chame. Né? Temos que estar prontos para que quando Deus nos chamar, a nossa missão tenha sido cumprida. Meu pai, graças a Deus, falhou, porque todos nós falhamos, mas ele viveu com a minha mamãe até o seu último dia. Glória e graças a Deus. Só tenho a agradecer por aquele exemplo. Infelizmente, eu tropecei muito na minha vida, né? Mas estou aqui, né? Tentando acertar. Não é fácil, mas estou tentando. Então, que Deus nos dê sabedoria. E agora, irmã Antônia, prosseguindo com essa live, a última de julho, a última sem papai. Glória a Deus. Vamos ler aqui o livro de Isaías 42, versículo 1 a seguir. O servo do Senhor. Eis aqui o meu servo, a quem sustento, o meu eleito, em quem me comprazes. A minha alma. Pus o meu espírito sobre ele, juízo produzirá entre os gentios. Não clamará, não se exaltará, nem fará ouvir a sua voz na praça. A cana trilhada não quebrará, nem apagará o pavio que fumega, em verdade produzirá o juízo. Não faltará, nem será quebrantado, até que ponha na terra o juízo, e as ilhas aguardarão a sua doutrina. Assim diz Deus, o Senhor, que criou os céus e os estendeu e formou a terra e tudo quanto produz, que dá a respiração ao povo que nela está, e o espírito aos que andam nela. Tudo é dele, né? Ele que dá, ele que tira, ele dá e ele toma, tudo é dele, ele que manda em nós. Eu, o Senhor, te chamei em justiça, e te tomarei pela mão, e te guardarei, e te darei por conserto do povo, para a luz dos gentios, para abrir os olhos dos cegos, para tirar da prisão os presos, e do cárcere os que jazem em trevas. Veja a responsabilidade, né? Glória e graças a Deus. Um dia Deus usou uma irmã para que eu abrisse os meus olhos
espirituais. Ou seja, eu estava em trevas, eu estava presa, eu estava enferma, né? Eu estava doente, porque esse mundo, quanto mais ele oferece coisas, ele mesmo vai lhe aprofundando, para que você nunca consiga enxergar. Mas aquele que fez o céu e a terra, que nos formou, que nos criou, ele não perde. Ele não vai te perder de vista, por mais que você fique por aí, né, fazendo a tua vontade, né, como eu fiquei muito tempo fazendo o que eu queria fazer, que eu achava que eu estava certa. É fácil servir a Deus? Não é, mas é gratificante saber que um dia vamos morar no céu. Amém. Saber que o céu ele fez para mim e para você. Então nós somos herdeiros dele, co-herdeiros de Deus. Então que nós venhamos lutar, porque é tomada a força mesmo o reino, porque sabemos que é maravilhoso. Por isso que existe essa guerra travada todos os dias entre a carne e o espírito, né? Como a própria palavra de Deus fala, que a carne é fraca, mas o espírito ele está pronto. Que nós venhamos lutar, guerrear e buscar ao Pai, que Ele nos criou para Ele. Ele nos colocou aqui na terra, mas Ele vai nos chamar para ficar eternamente ao lado dEle. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, né? Porque eu também, quando estava cega, eu não queria que ninguém falasse nada para mim, que ninguém, porque eu dizia que estavam me julgando, mas a palavra de Deus diz que nós temos que, falar sim do amor de Jesus, mesmo que as pessoas se enfureçam, mesmo que doa, mas é bom, porque quando estão ficando enfurecidas, ali Deus já está trabalhando, porque comigo foi assim, eu também não queria. Eu não queria, porque eu dizia que é muita regra, é muita coisa, que eu não podia mais fazer nada. Realmente, para morar no céu, nós temos que renunciar às coisas do mundo, renunciar à nossa carne, porque a nossa carne, ela nos trai, ela é pó, então ela é pecadora. Então que nós tenhamos cuidado, que nós venhamos olhar somente para Jesus, somente para Ele, porque Ele também esteve aqui na terra e Ele sentiu as nossas dores, Ele sabe que a gente sofre, Ele sabe, mas Ele disse que o Consolador está conosco. Então, o Espírito Santo de Deus nos ajude a vencer cada batalha, porque cada dia que passa, né, vem uma batalha, parece que a gente acha que já venceu, aí vem outra maior, mas glória a Deus, né? Outro dia eu vi uma mensagem que Deus dá as maiores guerras aos melhores soldados, as mais duras guerras aos melhores soldados. Glória a Deus. Eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui. Usa-me a mim conforme o teu querer, a tua vontade. Glória a Deus. Eu sou o Senhor, este é o meu nome. A minha glória, pois, a outrem não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Eis que as primeiras coisas passaram, e as novas coisas eu vos anuncio. E antes que venham à luz, vós faço ouvir. Cantai ao Senhor um cântico novo, e o seu louvor desde o fim da terra. Vós os quais navegais pelo mar, em tudo quanto há nele, vós ilhas e os seus habitadores, alcem a vós o deserto e as suas cidades, com as aldeias que quedas habita, exultem os que habitam nas rochas, e clames os do cume dos montes, dê glória ao Senhor, e anunciem o seu louvor nas ilhas. O Senhor, como poderoso, sairá, como homem de guerra despertará, o zelo clamará, e fará grande ruído, e sujeitará os seus inimigos. Por muito tempo me calei, estive em silêncio e me contive, mas agora darei gritos como as que está de parto, e a todos assolarei, e juntamente devorarei os montes e os outeiros tomarei em deserto, e toda a sua erva farei secar, e tornarei os rios em ilhas, e as lagoas secarei, e guiarei os cegos por um caminho que nunca conheceram. Falo-eis caminhar por veredas que não conheceram. Tornarei as trevas em luz perante eles, as coisas tortas farei direitas,
estas coisas lhe farei e nunca os desampararei. Tornarei atrás e confundirei Sião de vergonha os que confiam em imagens de escultura e dizem as imagens de fundição: vós sois nossos deuses. Surdo, ouvi, e vós cegos, olhai para que possais ver. Quem é cego, senão o meu servo, ou surdo como o meu mensageiro, a quem envio? E quem é cego como o galardoador, e cego como o servo do Senhor. Tu vês muitas coisas, mas não as guardas. Ainda que tenha ouvidos abertos, nada as ouve. O Senhor se agradava dele por amor da sua justiça. Engrandeceu pela lei e fez glorioso. Mas este é um povo roubado e saqueado. Todos estão enlaçados em cavernas e escondidos nas casas dos cárceres. São postos por presa e ninguém há que os livre, por despojos, e ninguém diz, restitui. Quem há entre vós que ouça isto, que atenda e ouça o que há de ser depois? Quem entregou Jacó por despojo e Israel aos roubadores? Porventura não foi o Senhor, aquele contra quem pecaram e nos caminhos do qual nós não queriam andar, não dando ouvidos à sua lei, pelo que derramou sobre eles a indignação da sua ira e a força da guerra, e lhes pôs labaredas em redor, mas nisso não atentaram e os queimou, mas não puseram nisso o coração. Deus, Ele sempre avisa. Deus, Ele sempre vai nos avisar, né? Glória a Deus que um dia Ele me resgatou. Obrigada, Senhor, que um dia eu estava perdida, cega, jogada, né? Não tinha esperança. Eu mesmo sabia que eu servia para algo, né? Porque assim eu estava tão cega, eu estava uma cegueira era tão grande, a cegueira espiritual, mas glória a Deus, que Deus Ele tem um chamado para cada um de nós, que nós venhamos, né, dar ouvidos à voz dEle. Não foi fácil, né, porque não foi fácil eu estar aqui hoje, não foi fácil. Por isso que quando alguém fala que prega, que evangeliza alguém e aí a pessoa já fica, né, ela não quer, ele não quer. Não é que a pessoa não quer, menina, é que a cegueira é tão profunda que quando a gente fala, as pessoas fazem se enfurecer, achando que nós somos santos. Você é santa, você agora é santa. Não, né? Não, é que Jesus, Ele deixou tudo escrito na palavra dele. Ele disse: quem for sujo, suje-se mais, quem for limpo, limpe-se mais. Então assim, a própria palavra de Deus, ela nos ensina tudo, mas infelizmente a cegueira é tão grande que eu quando a irmã me colocou lá para ler a palavra, eu não entendia nada. Parecia um cego em tiroteio. E ainda saía da casa dela enfurecida, viu? Porque eu não queria não. E menina, eu olhava assim e dizia: meu Deus, como é isso? Como é servir a Deus? Porque é uma mulher que serve a Deus, com tantos testemunhos, com tanta labuta, com tanta coisa. Eu disse: é assim servir a Deus? E depois eu achava que servir a Deus era viver no mar de rosas, era viver só nas flores. Não, meu irmão, é espinho mesmo. Porque aqui nós estamos sendo moldados, estamos sendo transformados, preparados para morar no céu. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, né? Que todos os dias nós estamos abrindo os nossos olhos, todos os dias Deus nos mostra algo e ali a gente abre os nossos olhos e que Deus venha nos encher do Espírito Santo para que nós venhamos fazer a vontade dEle, que é boa, perfeita e agradável. Que Deus nos abençoe. Amém. Agora o nosso irmão Gilvan. Antônio Cunha. Boa tarde, noite na paz e na presença do Senhor. Jandi Souza. Que Deus abençoe grandemente. Então vamos continuando, né? Agradecendo a todos que oraram por meu pai, né? Infelizmente não foi possível a permanência dele nesse mundo, mas nós estamos aqui para dar continuidade, né? Então, graças e glória a Deus. Obrigado a todos e vamos seguir em frente até a volta do Senhor ou até a nossa missão ser cumprida na terra.
Glória a Deus. Jesus é o pão da vida para os que creem. Né? Jesus é o pão. Jesus é a carne, o sangue para todos os que creem. Então creia no Filho de Deus e assim você alcançará a vitória. Glória a Deus. Vamos à mensagem, né? No dia seguinte, a multidão que estava da outra banda do mar, vendo que não havia ali mais do que um barquinho, e que Jesus não entrara com seus discípulos naquele barquinho, mas que os seus discípulos tinham ido sós. Contudo, outros barquinhos tinham chegado de Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, havendo o Senhor dado graças. Vendo, pois, a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram eles também nos barcos e foram a Cafarnaum em busca de Jesus. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto, porque neste mundo estamos de passagem. E achando na outra banda do mar, disseram-lhe: Rabi, quando chegastes aqui? Jesus respondeu-lhes e disse: na verdade vos digo, que me buscais, não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Trabalhai, não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus, o selou. Disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? Jesus respondeu e disse-lhe: a obra de Deus é esta, que creais naquele que ele enviou. Disseram-lhe, pois, que sinal, pois, fazes tu, para que vejamos e creamos em ti? Que operas tu? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito: deu-lhes a comer o pão do céu. Disse-lhe, pois, Jesus: na verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo, Jesus Cristo. Disseram-lhe, pois, Senhor, dá-nos sempre deste pão. E Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Mas já vos disse que também vós me vistes, e contudo não credes. Todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta: que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que eu ressuscite no último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta: que todos aqueles que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera: eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: não é este Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe nós conhecemos? Como, pois, diz ele: desci do céu? Respondeu, pois, Jesus e disse: não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou o não trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas:
e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Não que alguém visse ao Pai, não ser aquele que é de Deus. Este tem visto ao Pai. Na verdade vos digo, que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como nos pode dar este a sua carne a comer? Jesus, pois, lhes disse: na verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia, porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim, e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais, que comeram o maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Ele disse estas coisas na sinagoga, ensinando em Cafarnaum. Louvado seja Deus. Quem comer da minha carne, a palavra de Deus, coma, mastigue e seja fortalecido no Senhor. Porque Deus é fiel, Deus é justo. Josiane Roosevelt, Deus abençoe. Boa tarde e noite na paz e na presença do Senhor. E é assim a palavra de Deus, né? A palavra de Deus, ela nos enche. Verdadeiramente, a carne e o sangue é comido e bebido. Quando você está com a palavra de Deus, quando você está nos caminhos do Senhor, verdadeiramente você alcançará a vida eterna. Então, que se abra os olhos, a mente e o coração, porque amanhã poderá ser tarde. O meu pai partiu, e o meu pai pertence a Jesus. Não pertence a Pedro, a Paulo, a João, a Maria, a outro. Pertence a Jesus Cristo de Nazaré. Louvado seja o nome do Senhor. Eu a quem eu agradeço a Deus, agradeço a Jesus Cristo e ao Espírito Santo, né? Que me deu a oportunidade de servir, de andar com meus pais, às vezes, no ID do Senhor, onde ele ouviu a palavra, onde ele sentiu a presença do Senhor. E agora partiu a morar com o Senhor. Então, o meu pai pertence a Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Que Deus abençoe grandemente a tua vida, a tua família, e que se abra os olhos, a mente e o coração, e que você possa enxergar e ler a palavra de Deus e buscar os caminhos do Senhor, para que você também coma verdadeiramente da carne e do sangue de Jesus, que é a palavra de Deus, que nos enche a todo instante e a todo momento, e conforta o nosso coração. E aqui eu me despeço desta noite, dessa tarde e noite maravilhosa, que Deus nos deu a oportunidade de realizar mais essa live, né? Continuando assim com a nossa missão, né? Passamos, acho que 2 domingos fora, né? Mas aqui estamos de volta já, né? Então, para seguir, coração partido, mente meia turbulenta, mas mesmo assim temos que seguir em frente, porque graças a Deus sabemos que meu pai está com Cristo Jesus, e vamos seguir para que minha mãe, no dia que ela partir, vá para os braços do Senhor, meus irmãos e todo o ser humano que quer e ouve a palavra de Deus.
que alcance a salvação. Que Deus nos perdoe os pecados, nos livre de todo mal e nos conduza para a vida eterna. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe grandemente, poderosamente a vida de todos. Em nome de Jesus. E agora o encerramento com a irmã Antônia. Um abraço apertado e até o próximo líder do Senhor e até a palavra de Deus, né? Glória e graças a Deus, né? Por essa rica oportunidade, né? Tivemos uma semana, né? Uns dias que foram difíceis, né? Que eu participei com o irmão Gilvan. Foram dias de luta, dias, né? Que oramos a Deus e tínhamos a esperança de trazer seu Germânio para casa. Mas eu aprendi que nós oramos para Deus curar, mas a cura dele possa ser que não seja a cura que você quer, que eu quero. Mas glória e graças a Deus que tivemos a oportunidade de estar ao lado dele, falando do amor de Jesus, falando que Jesus perdoa, que ele ama, que ele cura, que ele liberta e que ele leva para morar no céu, né? Nós fizemos a nossa parte e agora já não há mais o que fazer. Que nós venhamos lutar pelos que estão aqui, né? Por nós que ainda estamos aqui. Aqueles, vocês que ainda têm os seus papais, as suas mamães, não percam a oportunidade, porque sabemos que não é fácil, mas Deus, Ele é quem transforma. Você fala e Deus é quem liberta, não é você, nem é eu, mas Deus, Ele liberta, Ele cura, Ele faz. Então, assim, creia que Jesus Cristo, Ele é o mesmo, Ele não mudou, e Ele transforma, Ele cura, Ele liberta, Ele salva, e o céu foi feito para nós. O céu foi feito para nós. Então vamos lutar para chegar no céu e morar eternamente com o Pai. Aqui no livro de Apocalipse 21, os novos céus e a nova terra. E vi um céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ativada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo. E o meu Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará dos seus olhos toda a lágrima. E não haverá mais morte, não haverá mais planto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E disse-me: escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. Glória a Deus, né? Glória e graças a Deus. E disse-me mais: está cumprido, eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede e graça, lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer, herdará todas as coisas. Eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Promessa maravilhosa que Deus nos fez. Então, prepara-te, porque não sabemos o dia nem a hora. Nós é que temos que estarmos preparados para morar com Deus, né? Que Deus nos ajude a fazer a vontade dEle, a viver a vontade dEle. Sabemos que não é fácil, não é? Esse mundo, ele está tão aos avessos, tão estranho, que às vezes eu me sinto fora, um peixe fora do aquário, né? Porque eu fui criada de uma forma, né? Gilvan também, eu creio que criada de uma forma diferente do que estamos vendo hoje. Mas glória a Deus que nós estamos aqui lutando, vencendo dia após dia, que nós queremos morar no céu, né? Que Deus, Ele fez o céu para mim e para você. Não olhe nem para a direita, nem para a esquerda, muito menos para trás. Avance, o nosso alvo é o céu, que nós venhamos alcançar, que todos vocês, que cada um da sua família, não desista de orar, não desista de clamar,
todos esses dias, e eu já vinha orando por libertação pela família de Gilvan, pela minha família, pela nossa família. Eu já vinha orando, eu já venho orando há anos pela libertação da minha família. Quando eu cheguei na vida de Gilvan, eu venho orando por libertação, e eu creio que Deus, Ele liberta da maneira dEle, da forma dEle, no tempo dEle, e eu verei, porque é para a glória de Deus que nós estamos aqui, é para fazer a vontade de Deus que nós estamos aqui, ainda que seja difícil, ainda que chore, né? Porque na própria palavra de Deus diz que aqui nós vamos passar por dor, aqui nós vamos chorar, aqui nós vamos passar por essas coisas, pelo luto, mas glória a Deus, que nós nos levantamos, nos erguemos e voltamos para Ele, buscaremos a Ele e viveremos com Ele eternamente, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus entre em seu lar, em seu coração, te transformando, te curando, fazendo aquilo que você tem pedido a Ele, e Ele faz. E quando você orar por cura, por libertação, por algo, e Deus fizer diferente, é porque é o jeito dele. A gente ora, mas Ele vai fazer do jeito dele, né? Muitas das vezes é necessário que Ele coloque no leito para libertar, para curar, para salvar, mas é do jeito dele. Nós só temos que aceitar e agradecer a Ele. Louvado seja Deus por tudo. Vamos orar, né? Orar a oração que Ele nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder, a honra e a glória para todo sempre. Amém. Que Deus te abençoe. Que Deus te guarde no esconderijo dele. Tenha uma semana abençoada. Amém. E até o próximo domingo, se Deus permitir, né? Porque tudo é permissão de Deus. Tudo é para Ele, tudo é com Ele. Um abraço apertado. Que sejam cheios do Espírito Santo. Honra teu pai e tua mãe. Cuida do teu pai e tua mãe enquanto tu podes. Não espere para amanhã, porque depois pode ser tarde. Deus abençoe a todos. Casa de louvor, oração e adoração. Uma porta aberta, orando pelo ser humano. Glória a Deus.